um meio improvável para nossas vidas. Podemos ver que Isabel não poderia gerar, mas tinha um homem que estava orando, e é interessante, porque às vezes nós estamos orando e não acreditando que Deus vai fazer um milagre. Isso é mesmo. Às vezes estamos orando, mas não acreditamos que Deus vai mudar a situação. Assim, Zacarias estava orando, quando o anjo apareceu para ele, a oração foi ouvida o quê? A minha oração. Depois da minha velhice, agora? Não tem algo errado. Foi o que aconteceu, ficou mudo até que o menino nascesse. Então, olha só que o anjo trouxe uma notícia que era improvável para Zacarias, e ele trouxe uma notícia maravilhosa, que era o nascimento de Jesus. E aqui eu quero falar nesta noite, no meio do improvável, tem sempre o provável de Deus. No meio da circunstância difícil da vida, tem sempre a mão de Deus agindo para a glória de Deus. E podemos ver isso em toda a Escritura. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 18, versículo de número 14, onde é uma pergunta que diz assim: há alguma coisa difícil para Deus? Aí vem essa pergunta para nós, meu pai. Há alguma coisa difícil para Deus? Irmão, é interessante que nós vamos dizer que, mas quando o improvável chega da nossa vida, muitas vezes entramos em desespero, sim ou não? Muitas vezes questionamos, muitas vezes até murmuramos, muitas vezes a gente pensa que não vai dar certo, pensa em parar, em desistir. É assim ou não é que acontece conosco? Nós podemos ver que isso aconteceu em toda a Bíblia. Os grandes homens de Deus passaram por isso. Senhor, tu esqueceste de mim. Senhor, onde tu está? Davi orando e disse: Senhor, até quando o Senhor não me recebe? Até quando o Senhor vai rejeitar a minha presença? Davi em desespero. Mas ele diz uma frase que é muito interessante: espera minha alma em Deus, porque ainda verei a sua salvação para a glória de Deus. Aleluia! Então, no meio das circunstâncias, irmão, tem sempre o provável de Deus, se nós não fraquejarmos e não desistirmos. E é interessante que a gente vai olhando pela Bíblia, lá em Isaías 43, versículo 13, vai dizer: ainda, Deus, agora estou ficando bem, vou lembrar das coisas. 43, antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, diz o Senhor. Quem impedirá? É interessante que Isaías diz que ainda antes que houvesse dia, ele já era. Então, antes das nossas adversidades chegarem, Deus já sabia. Deus já conhece todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, quem foi que fez o dia? No meio da escuridão, quem foi que colocou lá a luz? Porque para Deus, irmão, tanto a escuridão como a luz é a mesma coisa. Para nós tem diferença, para nós tem distinção, mas para Deus é a mesma coisa. Noite e dia, para Ele, meu irmão, é maravilhoso esse Deus. Ele enxerga onde nós não enxergamos, Ele vê onde nós não vemos, Ele compreende onde nós não compreendemos, Ele sonda onde nós não podemos sondar, Ele caminha, meus amados, onde nós não podemos caminhar, Ele faz o impossível, onde a gente já está mais, muitas vezes nem esperando que o milagre vá acontecer para a glória de Deus. Mas eu quero falar de um homem, lá no livro de Jó, se os irmãos puderem abrir em Jó junto comigo, há algo muito interessante, estava até conversando com o pastor Daí sobre isso. É interessante que Deus vai dar testemunho de Jó. Agora há uma pergunta para mim e para você: qual é o testemunho que Deus está dando de nós para o diabo? Isso aqui é forte, quando eu leio essa passagem, mexe com o meu ser. Qual é o testemunho que Deus está dando ao meu respeito para o diabo? É forte ou não é? Aqui os irmãos conhecem a vida, a sua própria vida. Eu conheço a minha vida. Mas Deus conhece a vida de todos. E vou mais longe, o diabo também conhece. Ele não pode saber o que nós estamos pensando ou imaginando. Mas Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe o que nós olhamos, Ele vê os nossos passos, Ele vê as nossas condutas.
a Bíblia vai dizer que quando Deus falou para ele, tu vês, Satanás? Ele disse que estava rodeando lá, passeando por ela. No original, não, é como se ele tivesse